Tudo começou em Inglaterra nos finais do século XVIII e inícios do século XIX, mas gradualmente começou a afetar países em todo o mundo. No século XVIII, a paz, a saúde, a economia e os grandes depósitos de ferro e carvão na Grã-Bretanha foram os alicerces desta mudança. O engenho transformou a fiandeira, um simples instrumento usado já há milhares de anos, numa máquina rápida que poupava tempo e trabalho. Não foi preciso muito para que as maquinarias de selagem substituíssem as pequenas fiandeiras domésticas. Com a indústria de selagem a guiar o caminho, cresceu um forte desejo de procura por novas máquinas e engenhos que pudessem processar a matéria-prima rapidamente. O sistema de transporte expandiu-se para conseguir alcançar esta nova era. Cidades cresceram, o trabalho tornou-se especializado, mecanizado e urbanizado. Uma cultura agrícola evoluíra para uma industrializada. O casamento entre a ciência e a indústria produziu grandes mudanças tanto em Inglaterra como fora dela. A máquina de processamento de algodão de Eli Whitney em 1763, o primeiro computador mecanizado de Charles Babbage em 1844. Foi então que surgiu o primeiro carro, barco e locomotiva movidos a vapor, todos no espaço de 80 anos. Hoje, muitos dos nossos progressos não seriam possíveis se não tivesse ocorrido a descoberta destes engenhos durante o período da Revolução Industrial. No despertar da Revolução Industrial, uma nova mão de obra foi apresentada. Com a necessidade de trabalho e dinheiro, todos eram chamados a trabalhar. Infelizmente, as crianças eram encarregues de tarefas que nenhuma criança deveria ter que suportar. Desde sempre as crianças trabalharam, mas era mais nas tarefas dos campos e negócios familiares. O dia era longo e havia sempre tempo para as brincadeiras. As famílias eram pobres, no entanto, ainda não tinham percebido o quão pobres eram as suas vidas. Foi somente com a Revolução Industrial que as pessoas perceberam que poderiam ser mais ricas. Com o aparecimento das grandes fábricas, espalhou-se a palavra. As pessoas podiam ganhar o seu dinheiro sem se terem de preocupar com as condições do tempo e as consequências de uma má colheita. O grande êxodo para as cidades começara. Famílias inteiras abandonavam os campos em direção às fábricas. Mas mal chegavam, as famílias percebiam-se que a vida na cidade iria ser tudo menos fácil e iria acabar por se tornar insuportável. Famílias em toda a Europa passavam fome e dependiam de todos os seus membros para porem alimento na mesa. Rapidamente, todas as crianças da Europa eram forçadas a trabalhar, algumas com somente 6 anos de idade. Crianças que trabalhavam por pouco ou mesmo nenhum dinheiro. Estatísticas mostram que no ano de 1750 em Inglaterra, 14% dos trabalhadores tinham menos de 14 anos. 1 em cada 8 eram crianças. Sujeitadas a longas horas de trabalho e em condições deploráveis, muitos acidentes aconteciam, matando ou ferindo as crianças que trabalhavam nas fábricas. Muitas regressavam a casa mutiladas. Por exemplo, esta foto mostra alguns rapazes com menos de 14 anos que perderam os membros. O rapaz em frente perdera ambas as pernas. No ano de 1833, saiu uma lei que dizia que uma criança entre os 13 e 18 anos só deveria trabalhar entre as 5 da manhã e as 8 da noite. Mas frequentemente as fábricas ignoravam esta lei. As fábricas desculpavam-se do facto de não pagarem a muitas das crianças, dizendo que estas eram órfãos, e davam-lhes assim, em vez de dinheiro, comida, abrigo e roupas. As crianças que recebiam algum dinheiro não era mais do que 3 a 4 pences por dia, enquanto o ordenado de um homem adulto era de 14 shillings. As crianças nas fábricas eram tratadas como animais. As pessoas que estavam encarregues delas abusavam-nas tanto física como psicologicamente, espancando-as com regularidade. Os rapazes eram castigados com mais frequência do que as raparigas, mas mesmo estas não escapavam aos constantes abusos e, em alguns casos, até violações. Um castigo muito comum era atar um peso pesado ao pescoço da criança e fazê-la andar pela fábrica assim, para servir de exemplo às restantes. Este tipo de castigos causava muitas vezes lesões permanentes no pescoço. Outro castigo
era nada mais do que arrastar a criança completamente nua pelo chão da fábrica. O desejo de brincar nunca era concedido, o que tornava as crianças frias e distantes. Havia benefícios no trabalho para a fábrica, mas com efeitos negativos a longo prazo para a criança, que se tornariam mais tarde em adultos cruéis e violentos. A Revolução Industrial causou um impacto enorme na sociedade e no mundo que nos rodeia, mas poderá de facto ter sido pequenas mãos que impulsionaram a máquina da Revolução Industrial, tudo à custa da infância. Mais de uma geração perderá a sua nas fábricas. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7. Philip Bauperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos!